Hoje nós vamos aprender com a ajuda do Espírito Santo a respeito do jejum. Quem quer aprender sobre o jejum? Desde o dia que Deus me deu esse tema, quinta-feira passada, que eu venho relutando, eu falei, Senhor, a Bíblia expressa muito, várias direções, vários ensinamentos a respeito do jejum. E eu orei a Deus e pedi para o Senhor uma palavra específica. Porque tem pessoas que falam, eu jejuo, mas ela não entende o significado e muitas vezes ela nem sabe como jejuar. Ela não entende o propósito. Eu aprendi assim, faço assim e estou jejuando, estou fazendo. O jejum, o verdadeiro jejum que agrada a Deus é o que nós vamos aprender hoje. Quem quer aprender? Mas coloque algo no teu coração. O jejum que agrada a Deus é aquele jejum que limpa a minha e a sua consciência e deixa eu e você totalmente dependente do Espírito Santo. É aquele que nos renova, que muda nós de dentro para fora. Não é só afligir a alma do alimento. E o jejum que agrada a Deus, bíblico, jejum bíblico, é o jejum de alimento. Um exemplo antes de entrar na palavra. A pessoa fala assim, eu vou jejuar chocolate, eu vou jejuar refrigerante. Ela fala assim, Senhor, eu vou jejuar refrigerante e chocolate. Mas ela mesma já está fazendo dieta daquilo. Ela está jejuando? Já faz tempo que ela não toma refrigerante, que ela não come chocolate. E ela fala, vou abrir um jejum de tal coisa. Vou abrir um jejum de um celular, de ver as redes sociais. É válido se você tiver consciência. Você não vai abrir jejum, você vai abster. Você vai abandonar aquilo ali. Mas o jejum bíblico é o jejum que de verdade você entrega a Deus uma ou total das suas refeições. Porque vai afligir a sua alma e vai gerar em Cristo uma necessidade. Só que tem que ter consciência. Ele pode ser total, parcial ou o jejum natural. Então tem o modelo que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos direciona. Mas muitos já praticam, já falam de jejum, mas não sabem o que acontece depois. Por quê? Porque muitos falam assim, eu vou jejuar por uma bênção. Aí ele está focado na bênção, sim ou não? Só que enquanto ele está jejuando, ele não muda o comportar, porque o alvo dele não é ser transformado. O alvo dele é receber a vitória. E o verdadeiro jejum do Senhor não é assim que funciona. É aí que nós vamos aprender aqui, o que Jesus, o que próprio Deus, aqui no livro de Isaías, pega a tua Bíblia, o livro de Isaías, o que Deus falou através da vida do profeta Isaías. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías 58. Isaías 58. Isaías 58. Quem achou, diga amém. Quer entrar com outro fundo? Vai dizer assim, Isaías 58. Clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus Espera aí. Quem foi que deu a ordem para Isaías clamar em alta voz? Quem? O Senhor, o próprio Deus. O Senhor visitou o profeta e falou assim, clama em alta voz. Não te detenhas, ou seja, assim, não deixe de cumprir, não deixe de fazer. Faça o que eu estou mandando. Clama em alta voz. Olha lá. Não te detenhas, levanta a voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. E a casa de Jacó, os seus Olha o 2 agora. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus Vamos por parte. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus
Segura até aí. Esse povo procurava Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Além de procurar Deus, ele queria saber quais eram as direções, os caminhos de Deus. Só que olha só o que nós vamos aprender com o Espírito Santo. Você crê que muita gente vem à igreja, sim ou não? Mas todos obedecem a palavra? Todos andam pelo Espírito? E aí é onde está o erro. Mas todos querem ser justificados por o fato de vir à igreja, sim ou não? Todos querem ser abençoados, sim ou não? Ah, mas eu fui para a igreja, já que eu estou na igreja, que eu estou indo para a igreja, eu preciso ser abençoado. Mas não é assim que funciona o reino de Deus. Aí a Bíblia vai dizer, os meus filhos sofrem por falta de quê? Não entendeu. Não entendeu como que Deus trabalha. Entenda que hoje o Espírito Santo de Deus está nos ajudando e dando mais um dia, uma oportunidade para mim e para você aprender com o Espírito e com a palavra como devemos nos comportar e nos posicionar diante de Deus. Todavia me procuram, cada dia tomam prazer em saber os meus caminhos, se alegram em saber os caminhos de Deus. Olha a continuação. Como um povo que pratica o quê? Fica comigo, igreja. A maior revelação para a tua vida é a palavra. Como um povo que pratica o quê? E não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos. Olha só. Indagam a Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a quem? Põe no do 3 agora. Tem prazer em se chegar a Deus dizendo, o 3 é a continuação. Por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Espera aí. Aquele povo que busca Deus em todo o tempo, eles estavam indagando a quem aqui? A Deus. Olha só a pergunta deles. Por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa? E tu não sabes? Olha só o povo dizendo. Senhor, eu estou afligindo a minha alma. Vou trazer para nós aqui. Estou me esforçando, estou indo para a igreja. O Senhor não vai responder, o Senhor não está vendo? Mais ou menos isso. Sou dizimista, eu sou ofertante. O Senhor não está vendo o que eu estou vivendo? É mais ou menos isso. É mais ou menos a criatura querendo ensinar o criar. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Olha a pergunta, interrogação. Por que nós jejuamos e o Senhor não se atenta? Olha a continuação. Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, aqui já é Deus respondendo. Eis que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio e requereis todo o vosso. Vocês estão jejuando em troca de algo. Vocês não estão jejuando para ser cada dia melhor. Vocês não estão jejuando para ouvir a minha voz. O que Deus estava dizendo para eles? Vocês estão jejuando, mas continua com o coração pecaminoso. Vocês estão jejuando, Deus estava dizendo para o povo de Israel. Vocês estão jejuando, mas continua praticando os mesmos pecados. Diga assim, a adoração e o jejum era hipocrisia. Ele estava adorando e jejuando hipocritamente. Porque não tinha amor. Então aprenda, vamos aprender. Primeiro passo. O jejum vai mudar eu e você. Quem está entendendo? Aquele que jejua na direção do Espírito, o jejum te deixa sensível à voz de Deus. Se a sua alma está aflita, eu estava ali agora orando, e de repente entrou o pastor Rafa e o pastor Igor. Aí o Espírito Santo estava falando comigo, até aquele mês atrapalharam um pouquinho, mas amém. O Espírito Santo falou assim, você já viu alguém que está na direção do meu jejum? Se alguém tentasse tirar essa pessoa do sério, você já viu essa pessoa sair do sério? Não. Ele vai ser afrontado, mas ele está em jejum. E o fato dele ser afrontado por estar em jejum, ele não dá ligância. Ele não dá importância.
Porque naquele momento a alma dele está sendo afligida já por Deus. Então ele sabe que tudo que acontecer aqui fora é resposta da intimidade que ele está tendo no particular com Deus. Aquele que está jejuando verdadeiramente na direção da palavra, do Espírito, ele pode ser atacado, afligido, perseguido, caluniado. Se ele estiver posicionado no jejum, ele está sendo mudado de dentro, ou seja, o caráter dele está sendo transformado. Ele já não age mais como homem ele já não reage mais quando ele está em jejum. Qual é o vocabulário que alguns dizem? Ah, mas crente é bobo. Não. O verdadeiro cristão, ele anda no e é Deus que justifica ele. Quem está entendendo? Qual é o fato do jejum? Ah, apóstolo, eu vou apresentar coisas. Está errado? Depende da primeira intenção. Qual que é a sua intenção? Se a sua intenção for você se limpar, se renovar, se santificar, depois dentro desse jejum, você pode apresentar algo que você está pedindo a Deus. Só que deixa eu te falar, o jejum sem oração é dieta. Não é jejum. Quando você está em jejum e você não ora, você não clama. Espera aí, eu vou jejuar 3 horas. Naquelas 3 horas, você tem que ficar conectado em oração, em meditação. Porque eu abri o jejum, volto, faço tudo circularmente, trabalho, não tem problema você trabalhar. Não estou dizendo que você não pode trabalhar. Mas onde estão os teus pensamentos? Eu abri o jejum, mas eu estou nas redes sociais, vendo algo que não é Você não jejuou, você não está jejuando. Você está fazendo, como que fala? Um regime, uma dieta. Não é jejum. Jejum que não tem oração é um regime, é uma dieta. Ah, mas eu vou fazer tantos dias. Tudo bem, mas você está clamando? Você está em espírito nesse tempo? Você está apresentando a Deus a tua vida, principalmente a tua vida espiritual? O Espírito Santo te conduz a jejuar 3 horas, 5 horas, 7 horas, eu não sei o seu particular. Mas naquele horário você tem que esquecer praticamente de tudo. Apóstolo, mas eu estou trabalhando, como que eu esqueço? Entenda o que eu estou dizendo. Você tem que esvaziar o seu coração e se conectar nas coisas do Senhor. Você pode estar fazendo o que estiver, na empresa, no seu trabalho, mas a sua mente, o seu espírito, vai estar em adoração ao Senhor o tempo todo. Aí sim você vai ter resposta do jejum. O verdadeiro jejum, mas aí não, eu abri um jejum. Outra coisa que o Espírito Santo está falando ao meu espírito. Ela abre um jejum e sai anunciando que está de jejum. Deus não recebe. A Bíblia ensina, hoje eu não vou muito em Mateus, eu não vou muito lá. Vamos ficar aqui em Isaías. Vai ter mais 2 cultos a respeito do jejum. Mas vai dizer a Bíblia que quando você jejuar, lava o rosto. Fique em paz. Não demonstre fraqueza. Haja como se tivesse tudo porque você está entregando algo para Deus. E quando você entrega algo para Deus e oculta, é Ele que te justifica perante tudo e todos. Mas aquele que fica anunciando, não é jejum, é hipocrisia. Ele está buscando para ele um espírito de santidade. Ele está dizendo que ele é mais santo que o irmão. Ele começa a dizer que ele jejua, que ele ora. É a mesma coisa que a gente acaba ouvindo aí. Ah, eu subo o monte, eu desço o vale. Tudo bem. Mas se não mudar o caráter, a língua for maior que a gravata, a língua for maior que a saia, continua a mesma? Mesma coisa, só vai lá, é práticas religiosas. É práticas religiosas só. Não tem mudança. Não tem crescimento, transformação. Então o jejum que agrada a Deus, o Senhor está corrigindo eles aqui. Mas só que eles que chamaram a atenção, eles que cobraram algo de Deus. Porque jejuamos nós e tu não atentas para isso. Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes. Ou seja, estou afligindo a minha alma aqui no jejum e não estou recebendo. Será que o Senhor não está ouvindo, não está vendo? Olha lá, eis que no dia em que jejueis, a direção de Deus. No dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento. Ou seja, vocês estão jejuando e estão fazendo tudo do mesmo jeito, vocês continuam em pecado. Vocês estão jejuando e não tem mudança nenhuma.
Qual é o tema hoje? Nós estamos aprendendo a respeito do G. Diga assim, adoração a Deus era apenas, diga assim, a adoração a Deus que eles entregavam era exteriormente, não era interior. E Deus queria receber uma adoração deles do interior, não das coisas de fora, das práticas terrenas. É o que muitas vezes eu digo, mas eu intercedo, eu limpo a igreja, eu lavo o banheiro, eu fico no estacionamento, eu cuido disso, eu cuido daquilo, eu toco, eu louvo, eu prego. Então Deus tem que... Então está fazendo por inter e não por amor. Que quando você faz por amor a obra, você não espera nada em troca. E quando nós fazemos por amor, sem esperar muito menos reconhecimento, quando não recebemos, não esperamos nada, aí é Deus que vem e nos justifica. Quem está entendendo? É Deus que vem e te honra. Prova disso não é a prática. Olha onde o Espírito Santo está me levando. A Bíblia vai dizer que Deus recebeu Abel e a sua oferta. Mas Deus rejeitou Caim e o quê? E tem pessoas que ela entrega uma oferta e continua nas mesmas práticas. Não, mas eu estou fazendo, então Deus tem que me honrar. Não vai. Não é o que fazemos. É como está o meu e o seu coração diante dele. Por que tem pessoas, vai passar anos e anos, por que não consegue viver o sobrenatural? Porque o jejum não constrange ela ao ponto de abandonar a sua própria vontade para que se cumpra nela a vontade de Deus. Ela não consegue jejuar ao ponto de abandonar o seu eu e nascer pelo Espírito verdadeira. Então é um jejum exterior, é um jejum de fora, não é nada interiormente, não é nada que vai chamar a atenção de Deus, porque é só coisas externas. Eu vou abrindo mão de coisas externas e ainda fica anunciando para os outros, não posso, eu estou de jejum, não posso, eu estou isso, eu estou aquilo, não, vou orar agora, vou fazer isso. É onde Deus não recebe, porque ali está agindo com hipocrisia. Então quando você faz algo em oculto, é Deus que traz a honra perante todos. Qual é o jejum que Deus recebe? Vai muito mais além de abster o alimento. Não, eu estou sem comer, Deus vai receber. Nós vamos aprender aqui um pouco mais. Não é só isso não. Resumindo, o povo de Judá estava entregando ali um jejum aonde não estava agradando a quem? Põe no 4, filha. Eis que para contendas e mais o quê? E mais o quê? Olha só o que Deus falou para eles. Eis que para contendas e debates jejuais e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz, na onde? Ou seja, a alta voz, que é a voz de... Então o que Deus está dizendo? Hoje, vocês estão aqui fazendo não como hoje. O que o Senhor falou? O alvo de vocês jejuar é para que vocês consigam ouvir a minha voz. O alvo de vocês jejuar é para andar comigo em santidade. Aí a Bíblia vai dizer, sem santidade ninguém verá a quem? A Deus. A Bíblia vai dizer, seja santo porque eu sou. Então veja bem, o que o Espírito Santo quer nos ensinar? A Bíblia, a palavra de Deus, a maior revelação para mim e para a tua vida é a palavra. A Deus levanta os profetas, levanta. Dom da revelação, dom da revelação. Mas as revelações só vai cumprir na minha e na tua vida se eu e você estiver sendo conduzido pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua. Quem abandona a palavra de Deus vai andar na escuridão. Aí só vem para a igreja, é só o esqueleto dentro da igreja. Mas a alma está longe, o espírito está longe. E aí no particular fala, Senhor, por que não acontece comigo?
Eu vou para a igreja. Não, está indo para a igreja, mas não se tornou a igreja. E o jejum tem que estar municiado, tem que andar junto o jejum. É jejuar e orar, orar e jejuar. E qual a terceira parte? Ou a primeira, que vai gerar as outras duas? Palavra. Eu medito na palavra, eu entro em jejum e eu oro. O que vai acontecer? A sua fé vai ser a crescer. Quem deixa de aprender a palavra, o que está acontecendo com a fé dessa pessoa? Está sendo acrescentada ou está diminuindo? Quem deixa de ouvir a palavra está diminuindo. Porque a fé vem por ouvir e ouvir o quê? Então, qual é o jejum que agrada a Deus? O primeiro jejum é aquele que vai me afligir, mas eu tenho consciência que Deus está me tornando melhor cada dia, cada jejum. Quem está entendendo? Não aos olhos do homem. Aos olhos do homem vai refletir. Mas primeiramente eu tenho que estar bem aos olhos do Senhor. A sua comunhão. Quando você abre um jejum, que seja um jejum de um único dia, mais de 3 horas, de 7 horas. Se o alvo for, você está entregando algo que está doendo, que significa para você, então vai significar muito para Deus. Diga assim, o que não significa para mim, não significará nada para Deus. Se você entrega algo que não significa nada para você, Senhor, eu estou te entregando. Você está entregando algo para Deus que não significa nada para você. Então não vai significar nada para você? Rapidamente, na Bíblia, não estou saindo da Bíblia. Lembra que a Bíblia vai dizer que o Senhor estava do lado do altar e os homens ricos traziam no altar aquilo que sobejava? Sim ou não? Aquilo que sobrava. Olha a revelação que Deus está me dando. Só que quando Jesus olhava e os ricos traziam aquilo que lhes sobrava, por que ele estava dando o que sobrava? Que para eles não significava? E o que chamou a atenção de Jesus? Foi quando aquela viúva levou o quê? 2 moedas. Porque as moedas era tudo que ela... Então era tudo que ela tinha, ou seja, significava tudo para ela. E ela pegou algo que significava muito para ela e colocou no altar do céu. Veja bem, os ricos está na referência na Bíblia hoje, só como referência de alguém que faz aquilo que, vou fazer. Mas quem está marcando, Deus marcou, Jesus deixou marcada a história daquela mulher, porque ela entregou 2 moedas. E está registrado aqui. O ato dela significou muito para o céu, porque ela entregou tudo que ela... Apóstolo, que eu quero entender. Quando você entrega o seu melhor para Deus, seja na oração, no jejum, na busca, no louvor, quando você entrega o seu melhor para Deus, quando você vai além das suas forças, se prepara que Deus não deve nada para ninguém, haverá recompensa. Quem está entendendo? Mas quando faz de qualquer maneira, vai viver de qualquer jeito. Certamente a Bíblia diz, aquilo que plantar, colherá. E aquele que sabe o que planta não tem medo do que colhe. Vou te dar um exemplo. Quando você entrega ali, como hoje, algumas pessoas vieram direto do trabalho, o Caio veio direto do trabalho. Um exemplo, para estar presente, se esforçaram, renunciaram ao descanso, a janta, um exemplo, para estar presente, ou mesmo dia cansado, correu para estar presente. Naquela hora você não está fazendo nada para a igreja, para o apóstolo, para o pastor. Quem é que está com você o dia inteiro? Quem está te vendo o dia inteiro? Ou seja, o próprio? Então Deus sabe como foi o seu dia. Deus sabe o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você passou. Muitas das vezes fisicamente. Está até mal ali, com mal-estar, mas vem. E quando vem, vai embora curado. Quem está entendendo? Mas vem. Para que você está entregando esse momento de sacrifício? Para Deus.